Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, neste dia do Senhor, no momento, horário da nossa escola dominical, conforme temos estudado a respeito do conhecimento da palavra de Deus, destacando a sua ordem cronológica. Já caminhamos todo o Velho Testamento, agora no Novo Testamento chegamos às cartas da prisão do apóstolo Paulo. Vimos a respeito dos evangelhos que nos apresentam a pessoa e o ministério do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no livro de Atos dos Apóstolos, o início, o desenvolvimento da igreja, quando no mesmo, boa parte através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, na segunda, quando ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses, primeira e segunda, na sua terceira viagem missionária, escreveu as cartas primeira e segunda aos Coríntios, aos Gálatas e também aos Romanos. E quando chegamos no encerramento do livro de Atos dos Apóstolos, nós o encontramos em Roma, capital do Império, por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus, e no mínimo, conforme o registro, 2 anos ele ficou ali e pôde alugar uma casa, mas sempre algemado a um guarda do Império, a um guarda romano. E nesta situação nós chegamos às 4 cartas que, conforme o registro da palavra de Deus, da Bíblia, nos apresentam Paulo aprisionado e registrando as mesmas. 3 com certeza foram de Roma, alguma dúvida nesse respeito, mas provavelmente também. Mas todas as 4, que são Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon, nós encontramos esses registros do apóstolo aprisionado, mas nesta possibilidade de receber as pessoas, de poder contactar com pessoas que o visitavam e assim estar escrevendo as mesmas conforme nós as conhecemos e tanto aprendemos das cartas aos Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses e a Filemon, que foi o caso da conversão de Onésimo, que escravo fugitivo chegou até ali à presença de Paulo e, sendo evangelizado, se entregou a Jesus, teve a sua vida transformada. E Paulo escreve da prisão a Filemon, um dileto conhecido, a respeito do retorno de Onésimo a ele, mas agora uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, uma pessoa com uma vida voltada para agradar, para glorificar ao Senhor. Eu gostaria de ler um desses registros que nos falam da situação de Paulo na prisão, conforme a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, ele escreve dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o Evangelho, para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Encontramos também nas outras cartas, Efésios, Colossenses e Filemon, essa situação dele estando aprisionado e sempre nessa determinação de estar vivendo para a glória de Deus,
de estar proclamando a sua mensagem de salvação, alcançando as vidas e orientando as igrejas, que é o local de acolhimento, de desenvolvimento e de extensão dessa mensagem de salvação a todas as nações, a todas as vidas, a todos os povos. Essas 4 cartas, portanto, chamadas cartas da prisão, porque Paulo estava, conforme temos dito, aprisionado quando as escreveu, diante das circunstâncias das mesmas que chegavam a ele através de irmãos, dessas igrejas, e mesmo estando ali aprisionado, mas podendo recebê-los e contactando as mesmas através também dos seus discípulos, daqueles que faziam parte do seu ministério na obra do Senhor. E é interessante, conforme nós podemos lembrar, e nos próximos domingos nós vamos falar mais especificamente dessas cartas, apresentar algo que se enfatiza nas mesmas, como esta aos Filipenses, mesmo nesta situação de prisão adversa por causa da obra de Deus. Encontramos na alegria do apóstolo e na convocação da alegria no Senhor a todos os crentes no Senhor Jesus a sua ênfase. Em Colossenses, a ênfase é voltada para a pessoa de Jesus, a cristologia, a missão de Jesus, a sua divindade e a sua obra completa e maravilhosa. A carta aos Efésios enfatiza de uma forma especial e mais profunda a eclesiologia, ou seja, a missão, a natureza, a segurança da igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, e dentro daqueles momentos ainda do primeiro século, dos desafios, do crescimento e desenvolvimento, Paulo nos fala muito do funcionamento da igreja, e isso é tão importante e oportuno para os nossos tempos. E a carta a Filemon, na verdade, bem reduzida, apenas um capítulo, ele expressa a transformação de Onésimo, e o encaminha a Filemon, que era o seu senhor, mas nessa situação de uma nova criatura, rendida aos pés de Jesus e determinada, sendo salva em Cristo Jesus, a voltar para o seu Senhor, nesta disposição de viver para o Senhor dos Senhores, o Senhor por excelência, o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero encerrar, meus queridos, nesta introdução ainda, nesta lembrança dessas 4 cartas da prisão, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon, porque Paulo estava preso quando as escreveu e trazendo ensinamentos tão importantes para a nossa vida espiritual. E quando ele encerra a carta aos Filipenses, nas saudações finais, conforme o capítulo 4, versículo 22, ele registra: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Provavelmente eram os guardas que 24 horas estavam algemados a ele, estando numa casa alugada, podendo ter aí alguns privilégios da liberdade de receber visitas, pessoas, escrever cartas, mas sempre aprisionado, sempre junto a ele um guarda romano, que foram, conforme nós entendemos desse registro, alcançados também pela palavra de Deus, convertidos pelo Espírito Santo, e agora faziam parte dos santos, dos crentes do Senhor Jesus, da família de Deus, e saudavam também as igrejas como irmãos na fé. E assim, meus amados, somos desafiados, mesmo nas circunstâncias adversas, perseverarmos, esperarmos,
confiarmos, estarmos servindo ao Senhor, porque a sua obra é de consequências eternas, abençoada e abençoadoras. Vale a pena. É a única posição realmente de vitória garantida, a posição de rendição e de serviço ao nosso único Deus vivo e verdadeiro, através do Senhor Jesus, que é o único intermediário, o nosso único Salvador, e que nos dá esse privilégio de podermos servir na obra do Senhor. Deus nos abençoe em mais esta escola dominical. Um bom domingo para todos os membros, famílias da nossa igreja, e que mesmo diante das circunstâncias adversas, continuemos firmes na nossa fé, anunciando o Evangelho da salvação em Jesus e recebendo o consolo, as forças e a direção do Senhor nesses tempos e diante das circunstâncias tão difíceis que nos alcançam no nosso dia a dia. Vamos encerrar orando a esse Deus maravilhoso, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor nosso Deus, por mais esta escola dominical, quando aprendemos através do registro da sua palavra, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Deus, mesmo estando aprisionado, levando a Deus o ensinamento, o esclarecimento, a direção, também a palavra de consolo, de fortalecimento, firmada na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, sob, ó Pai, a presença do Espírito Santo que habita nas nossas vidas e no nosso meio. E assim rogamos-te, ó Senhor, dá-nos, ó Pai, firmeza, determinação, perseverança, consciência da esperança que é certeza no Senhor, para continuarmos te servindo e sendo renovados pela tua palavra, ó Espírito Santo que em nós habita. Reconsagramos a Ti as nossas vidas, famílias e igreja, e clamamos pela nossa nação, pelo nosso mundo, nesses tempos de pandemia. Tem misericórdia de nós, Senhor, daqueles que de uma forma têm sido atingidos, administrando dores, circunstâncias adversas, na verdade todos nós, Senhor, para que estejamos sabendo que está tudo sob o Teu controle, que no Senhor, no momento certo, a vitória virá, e que, ó Pai, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna e podemos estar descansados através da Tua palavra que se renova nas nossas vidas e corações dia a dia. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus. E abençoa, Pai, aquele irmão que está desanimado, abatido, que está confuso, que está, ó Deus, enfermo. Enfim, Senhor, as necessidades desta vida que nos atingem. Renova-nos, consola-nos, fortalece-nos e sustenta-nos, e damos ao Senhor toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor.